Bom, pessoal, dando início aqui então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e vamos iniciar aqui observando esse desenho, né? Como eu falei, vamos iniciar essa metodologia de modelagem com desenho simples, né? Justamente para você começar a criar esse hábito de planejar os seus desenhos antes mesmo de pegar um desenho 2D como esse e começar a modelar sem mesmo ter um planejamento. Bom, então a primeira coisa que a gente deve observar em um desenho como este, por exemplo, a primeira coisa que vamos observar são as vistas. Então, quando a gente observa um desenho desse, o que a gente pode concluir? Ó, essa vista aqui, ela é uma vista superior. Por que vista superior? Porque a gente está vendo a peça de cima, né? Essa vista aqui, ela é uma vista frontal e essa vista aqui é uma vista com plano direito ou lateral, né? Então, primeira coisa que a gente deve fazer é observar e anotar com quais vistas vamos estar trabalhando no nosso desenho. Essa é a primeira coisa para a gente conseguir orientar os nossos planos de uma forma melhor, assim, né? Para ficar mais organizado o nosso desenho. Agora, a segunda coisa que a gente que eu chamo a atenção, é a questão dos recursos, né? Qual é a ordem de modelagem que você vai seguir? Por exemplo, aqui eu tenho esse desenho. Eu poderia começar de várias maneiras, né? Poderia começar desenhando essa parte aqui, superior, ou esse esboço aqui, né? Ou poderia desenhar o esboço da peça total e depois aplicar os recursos. E aí que surgem muitas dúvidas referente a como iniciar um projeto. Bom, o que eu vou aconselhar vocês aqui é, sempre que você for ler um desenho técnico, por exemplo, como esse aqui, tenta reparar aonde tem mais dimensões, aonde tem mais cotas no seu desenho. Geralmente é um desenho com a vista superior. Então, nesse caso aqui, se a gente observar a nossa vista superior, é onde tem praticamente todas as cotas da nossa peça, né? E aqui a vista frontal, alguns detalhes, e a vista direita só para mostrar o acabamento dos furos aqui, né? Então, por que a gente sempre, eu recomendo vocês começarem, né, a observar quais recursos e por onde começar a sua peça, olhando para o modelo onde tem mais dimensões, porque você consegue enxergar a complexidade do seu modelo, né? Qual o recurso que você vai utilizar que é mais simples, né? Então, aí você consegue começar a imaginar qual é a parte mais simples do seu modelo e qual faz mais sentido começar, né? Em termos de otimização de tempo, em termos de desempenho de projeto. Então, aqui, observando esse modelo, na nossa vista superior, né, como eu falei, é o desenho que tem mais dimensões. Qual é a parte que vocês começariam? Dá um pause nesse vídeo e tenta pensar, observando as dimensões, as cotas, né, qual é a parte que vocês iniciariam esse projeto. Bom, então a gente vai começar aqui fazendo e utilizando essa dimensão aqui, né? Então a gente vai usar esse polígono que eu estou marcando aqui, né? E vamos atribuir uma cota de 100 milímetros. Por que eu estou começando com ele? Bom, tem tem dois motivos, na verdade. O primeiro que ele é a nossa base da peça. E o segundo que ele tem apenas uma cota a ser atribuída. Ou seja, juntando a base do projeto com essa única cota a ser atribuída, ele acaba se tornando
e um recurso, né, que é o ressalto por base extrudado, ele acaba se tornando o nosso a nossa primeira etapa do projeto mais simples, né? Se você reparar, ó, a segunda parte já tem um esboço mais complexo, tem uma furação. A terceira parte aqui já tem também um esboço mais complexo, tem um corte com ângulo. Então, a primeira parte aqui que a gente vai iniciar o nosso planejamento do desenho é esse ressalto por base aqui, que é a base do nosso projeto, certo? Então, agora eu vou abrir a página do SolidWorks e a gente vai ficar mudando de página aqui para estar reconhecendo as cotas do projeto. Então, essa aqui é a página inicial do SolidWorks e agora a gente vai começar a nossa modelagem. Voltando aqui no nosso desenho, como eu falei, a gente vai iniciar a modelagem com essa vista superior, né? Fazendo o esboço desse polígono, certo? E atribuindo a cota de 100 milímetros. Então, plano superior, vem recurso, esboço e linha de centro. Repara que ele já orientou o nosso plano superior paralelo à tela do computador, tá? E agora vamos desenhar uma linha de centro. Sempre que a gente inicia um projeto, é bom vocês criarem esse hábito de terem linhas de referência, tanto para criar cota, tanto para fixar o seu esboço, né? É muito bom você criar esse hábito. E agora a gente vem em esboço e polígono. O polígono tem algumas particularidades, né? Aqui nos parâmetros, ou primeiro, opções, você pode colocar ele para construção, ou seja, quando você determina um esboço para construção, é um esboço que está aberto, é um esboço que não é definido, tá? É só para referência de projeto. Se você quiser utilizar o comando de espelhar, por exemplo, que é esse comando aqui, você pode utilizar um esboço aberto. Agora, se você quiser realizar um ressalto base extrudado, se seu esboço estiver para construção, você não consegue realizar porque seu esboço está aberto. E os parâmetros aqui é conforme o seu projeto. Se você vai fazer um parafuso sextavado, ou se você vai fazer um triângulo, né, um perfil de rosca, por exemplo. Aí você diminui os lados aqui e coloca como 3 lados, por exemplo, eu tenho um triângulo, certo? Então vamos trabalhar com um parâmetro de 6. E o círculo inscrito, que é o círculo, eu vou mostrar já já para vocês. Aqui, né, nas coordenadas, eu consigo orientar e dimensionar também o meu polígono por coordenadas, tá? Então, dando início ao esboço do polígono, eu vou sempre iniciar o meu desenho na origem. Como eu vou observando aqui a nossa peça, por que eu sempre inicio na origem? Ó, essa linha aqui é a linha de referência que eu fiz e esse X que eu estou marcando aqui é a nossa origem. Quando a gente inicia uma peça que é praticamente simétrica, como essa aqui, não é totalmente simétrica, mas quando a gente inicia um modelo na origem, isso vai facilitar muito a sua vida ao longo do seu desenho. Por quê? Se você reparar essa dimensão aqui de 25, que eu vou mostrar mais para frente, a referência dela é da origem até um determinado ponto, atribuindo a cota de 25. E se eu não criasse meu modelo na origem, eu teria que criar um esboço ou um plano de referência, né? Isso aí acaba aumentando muito o seu tempo de projeto. Então, agora voltando aqui, vou iniciar na origem e vou orientar o meu polígono a 90 graus, coincidente com a minha linha de referência.
Aperto um ESC para sair da ferramenta. E agora, como eu tenho a certeza que esse ponto está coincidente com a minha linha de referência? Basta eu, com Ctrl pressionado, clico nesse ponto e clico na minha linha de referência. Ao soltar o Ctrl, a nossa caixa de contextualização de atalho, né, ela aparece aqui. E aqui eu consigo determinar alguns parâmetros e restrições para o nosso esboço. Como eu quero coincidente, eu vou tornar coincidente o ponto com a linha. Então, tornar coincidente, repara que a minha relação de esboço já foi atribuída, né? E agora eu vou apertar um S, que é um atalho para você ter acesso a seu esboço, às suas dimensões, né? Então, eu vou clicar na dimensão e vou atribuir agora a nossa cota de 100 milímetros conforme o nosso projeto. 100 milímetros. Pronto, repara que nosso esboço agora, toda a linha está preta. E o que diz isso? Né? Isso mostra que nosso esboço está 100% definido. Se eu tentar arrastar ele, ó, repara que ele não pode ser alterado. Pronto, e agora qual é a próxima etapa? A próxima etapa é a gente dar o volume para o nosso corpo, que seria essa parte aqui. Então, primeiro, vista superior, analisamos o esboço menos complexo, né? O esboço mais simples e, coincidentemente, o esboço de base, tá? Nem sempre a gente vai iniciar um projeto com a base dele. Isso a gente vai ver mais para frente, vou fazer outros modelos intermediário e modelos complexo. Inclusive, vou mostrar para vocês uma planilha que será desenvolvida no Excel para ajudar a orientar esse planejamento, mas aqui o ponto é, começamos pela base porque é o mais simples e o recurso mais simples. E para a nossa ordem de modelagem vai ser mais simples. Mas nem sempre a gente vai começar pela base e eu vou mostrar isso para vocês mais para frente. Então agora qual é essa espessura da nossa base? Bom, a espessura aqui trocar aqui a cor, a espessura de 20 milímetros. Então agora, voltando à nossa tela, eu venho em recurso e ressalto por base extrudado. Observa que eu não precisei sair do meu esboço para conseguir utilizar o recurso. Muita gente acha que eu tenho que sair do meu esboço, agora eu tenho que vir em recurso, ressalto por base e escolher o meu esboço. Dá certo? Dá. É a forma mais eficiente? Não. A forma mais eficiente, na verdade, é você clicar no recurso, iniciar o seu esboço e depois automaticamente ele vai reconhecer o recurso. Mas como eu iniciei desenhando o nosso esboço, eu poderia aqui dentro do meu esboço, eu posso vir em recurso e só clicar em ressalto base extrudado, ele automaticamente já reconhece que você tem um esboço e que eu quero aplicar esse recurso nesse único esboço. Então agora eu vou atribuir uma dimensão de 20 milímetros, que vai ser a espessura da nossa peça, e vou dar um OK. Vou apertar um espaço para conseguir orientar a nossa vista e vou selecionar novamente o plano superior. Bom, a base do nosso projeto está feita, né? De acordo com o nosso planejamento, é visualizar a vista superior e identificar o esboço mais simples. Repare então que a gente está seguindo o planejamento. Identificamos a vista, uma vista superior, certo? E o esboço mais simples, apenas essa cota de 100 milímetros e apenas um recurso que é o ressalto base extrudado. Agora, qual é a próxima etapa? Bom, a próxima etapa do nosso planejamento, isso você já tem que ter, pega um caderno, qualquer coisa, uma planilha. Antes, você pega um projeto simples como esse e escreve etapa 1,
identificar as vistas do nosso projeto. Então, vista superior, frontal e direita. Agora, qual é a ordem de desenho, seguindo as vistas que eu vou seguir? Vista superior, por quê? Eu tenho recurso ressalto por base, tenho recurso corte extrudado, tenho recurso de furação, tenho recurso de corte com ângulo, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. E aí você vai conseguir, quando iniciar o seu projeto, você consegue identificar, consegue visualizar melhor como vai ser o seu processo de modelagem, tá? Eu sempre gosto de falar o seguinte: é melhor você perder esse tempo inicial, entre aspas, perder o tempo inicial, do que você perder tempo consertando o erro de projeto. Então você vai perder ali, às vezes 20 minutos, às vezes, quiçá 1 hora, e aí você, quando começar a projetar, você evita muito erro e você vai ter um sucesso melhor na sua modelagem. Então, a próxima etapa agora, visualizando aqui os nossos recursos e esboço, é esse corte aqui. Por que esse corte? Bom, eu tenho um esboço simples e uma furação, certo? Então, aonde que está no nosso desenho? Observando aqui a nossa vista superior, ele está localizado aqui. Então, o que eu vou fazer? Bom, olhando o nosso desenho, eu já sei que eu tenho que fazer uma linha de centro. Lembra que eu falei, linha de centro como referência. Tenho que fazer esse círculo de referência e agora desenhar esse esboço. O que eu sei também, observando esse desenho? Eu sei que o meu círculo maior, ele é coincidente com essa furação e é concêntrico com esse semicírculo. Então, olha como que fica muito mais fácil eu identificar esses parâmetros antes de iniciar o nosso projeto, né? Já identifiquei que eu tenho um esboço de círculo, que é esse aqui, que ele vai servir como parâmetro para todos os outros desenhos aqui agora da nossa peça. Identifiquei que também esse círculo ele é concêntrico com a minha furação, então quando eu for utilizar essa furação, eu vou conseguir definir ela já concêntrica com esse círculo. E identifiquei também que para posicionar esse sketch aqui, eu posso simplesmente definir que esse semicírculo ele vai ser concêntrico com esse círculo. Entendeu como que esse planejamento ele vai facilitar? E agora vamos ver como que isso funciona na prática. Então, vindo agora aqui para a nossa área de modelagem do SolidWorks, como eu vou realizar um corte extrudado, lembra que eu falei que tem algumas maneiras mais eficientes de você estar utilizando o recurso. A primeira dela é, eu não entrei em nenhum esboço, não estou desenhando em nenhum plano, eu vou selecionar a ferramenta corte extrudado e ele vai pedir um plano, uma face, uma aresta, né, para iniciar esse esboço. Como eu quero desenhar nesse plano, eu vou selecionar esse plano. Pronto, não ativei o corte extrudado, ele está em stand-by, esperando eu concluir o meu esboço para depois ele automaticamente exercer a função dele. Então agora eu vou desenhar aquela linha de centro que eu falei com vocês. Então linha de centro, desenhei a minha linha de centro e vou desenhar o meu círculo de centro. Então o círculo, a gente tem ele com 38 milímetros de raio, então eu posso apertar a tecla S, agora ele abriu a nossa caixinha de atalho e eu vou selecionar o círculo. Como é um círculo para construção, o que eu posso fazer? Eu posso desenhar
Vou atribuir a cota. Se é raio 38, eu posso colocar aqui 76. Pronto, atribuí a cota e agora eu quero ele para a construção. Como que eu faço? Dou um clique nele, abriu a nossa caixinha de contextualização e repara que aqui eu consigo alterar da minha geometria, do meu esboço fechado para a construção. Só clicar e ele vai transformar o nosso círculo para a construção. Agora, como que a gente faz para desenhar ou para iniciar esse modelo aqui? Bom, primeiramente eu queria mostrar um recurso que ajuda bastante você a otimizar o seu projeto, né, quando você estiver desenhando um esboço que é simétrico. Como que você faz isso? Aqui em esboço eu tenho espelhar em entidades dinamicamente. Não se preocupe, se no seu SolidWorks não tiver habilitado essa caixinha, como que você faz para habilitar? Vem aqui em personalizar, em opções, né? Personalizar. Agora você vem em comandos e procura esboço. Pronto. Em esboço, a gente tem essa opção aqui, que é espelhar entidades dinamicamente. Dá um clique e arrasta para a sua área de trabalho, onde ficar melhor para você posicionar o seu recurso. Certo? Como eu não quero, já tem ali. Então tá. Feito isso, eu vou começar a desenhar esse esboço aqui. Como que a gente faz? Eu aperto um S. Não vou me preocupar com a cota agora. Primeiramente eu vou só desenhar o esboço, depois eu vou atribuir a cota. Então, com S, antes de iniciar esse esboço, eu tenho que ativar esse comando entidades dinamicamente. Como que eu faço? Primeiro, seleciono a linha de centro, que eu vou desejar espelhar o meu esboço, e agora eu vou ativar o meu comando espelhar entidades dinamicamente. Pronto. Agora, como que eu sei que o comando está ativado? Repara que na minha linha tem duas linhas de igual na parte superior e, na verdade, do lado esquerdo e do lado direito. Isso mostra que a gente está utilizando esse comando aqui no nosso esboço. Agora, posso apertar um S e vou desenhar o nosso esboço aqui. Ao soltar, repara que ele automaticamente espelhou o esboço que eu desenhei na nossa peça. Por quê? Porque está utilizando o comando espelhar dinamicamente. Bom, após espelhar o nosso esboço, vamos desenhar o nosso semicírculo. Qual é a melhor forma de desenhar o semicírculo? A gente sabe o que dele? A gente sabe que é um semicírculo que tem um raio de 12 milímetros. Você deve estar pensando, vou fazer um círculo e vou aparar a entidade, pronto. Também dá certo, mas vamos começar a explorar agora outros esboços, né, que acabam, querendo ou não, otimizando o nosso tempo de alguma forma. Então, vou apertar S e vamos selecionar o arco tangente. Então, o arco tangente, clico nesse ponto, reconheço o meu outro ponto e agora eu finalizo o nosso arco. Vou só tirar essa opção de espelhar entidades dinamicamente, porque a gente já utilizou ele. Bom, agora o que a gente sabe? O que eu falei aqui no nosso esboço? Que esse círculo aqui, ele é concêntrico com esse esboço que a gente acabou de fazer. Então, eu vou clicar nesse ponto, que é o centro do nosso semicírculo. Com CTRL pressionado, vou clicar no nosso círculo. E vou dizer que vou tornar as duas entidades como coincidente. Pronto, essa parte está pronta. E agora
basta eu sair do meu esboço e vocês vão perceber que automaticamente ele vai ativar o nosso comando de corte extrudado. Então vou sair do meu esboço e agora repara que ele ativou o nosso comando de corte extrudado. E qual é a profundidade de corte? Olhando aqui a nossa vista frontal, temos a profundidade de 10 milímetros. E aqui vale ressaltar que, por isso que é importante você conhecer quais são as vistas que você está trabalhando com o seu modelo, para você também conseguir se orientar na hora de você escolher, na hora de você procurar as dimensões, as cotas. Então, vista frontal e 10 milímetros de corte. Ok. Bom, segunda etapa está pronta. Primeira etapa, a base. Segunda etapa, o corte. Terceira etapa, essa furação aqui. Então, essa furação, a gente consegue identificar que ela tem um diâmetro de 12 milímetros, né? E por que 6 vezes 12 aqui? Que são 6 furações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com diâmetro de 12 milímetros. Então agora vamos colocar na vista superior. E aí, como que a gente vai definir esse furo? Eu poderia muito bem desenhar aqui no meu esboço e criar um círculo e mandar um corte extrudado. Só que, como eu preciso ter o controle da minha geometria, eu preciso ter uma geometria robusta, né? Eu esqueci de falar, mas isso aqui é uma peça que ela passa por um processo de fundição, então eu tenho que ficar atento também com a nossa precisão da furação, né? com a nossa folga, como que vai ser feito todo esse acabamento superficial. Isso tudo vocês têm que levar em consideração antes de iniciar o seu projeto, né? Ou poderia ter um bloco e aqui entrar com um processo de usinagem numa CNC, por exemplo, né? E usinando aqui a nossa peça. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Mais para frente eu vou entrar a fundo nessa questão de como você organizar uma peça conforme o processo de fabricação. Isso é muito importante. Mas agora a ideia é passar esse conceito de metodologia de modelagem para vocês começarem a praticar esse conceito que é fundamental para ter um sucesso na sua modelagem. Então aqui, como que eu vou realizar essa furação? Eu venho em recurso, assistente de furação. E agora aqui tem vários tipos de furo. Eu vou escolher o furo simples. Padrão, tem várias normas, eu vou deixar na norma ISO. Eu quero o tamanho da broca e eu quero um M12, né? Ou seja, um furo passante com diâmetro de 12. Pronto, defini basicamente o nosso furo. Vem agora em posicionamento e ele pede para eu selecionar uma face para posicionar esse furo. Então eu quero essa face. Repara que ao mexer ele se orienta com a nossa origem. Então vou deixar ele orientado aqui no centro. Dou um clique e aperto ESC. Aperto ESC novamente, né? E agora eu consigo clicar nesse ponto, CTRL pressionado e vou clicar nessa linha. E vou definir como concêntrico. E pronto. Dou um OK. Temos agora o nosso modelo conforme o projeto. Como eu falei, antes de desenhar, eu já tinha definido que eu teria um círculo, teria uma furação que é concêntrica com essa parte. Então foi muito mais simples eu conseguir enxergar qual caminho seguir na minha modelagem. Bom, feito isso, a próxima etapa agora podemos classificar como a quarta etapa. Revisão rápida, primeira etapa, fizemos a base. Segunda etapa,
definimos o esboço e o corte, esse corte aqui, e a terceira etapa definimos a furação. A quarta etapa agora é a gente realizar esse círculo aqui. Bom, você deve estar falando, caramba, como que eu vou saber que eu tenho que começar por esse círculo? Bom, é bem simples, com a prática vocês vão pegando essas sacadas, mas por que eu sei que a melhor forma é começar por esse círculo? Porque eu sei que aqui eu tenho um círculo e aqui eu tenho peças, eu tenho parte desse modelo que é atribuída, que é mesclada com o círculo. E ao utilizar apenas um comando de padrão circular, eu consigo replicar essa peça aqui com essa e o mesmo com esse corte. Então, a nossa quarta etapa é fundamental que no centro da peça a gente já cria esse círculo, né, com as dimensões corretas, porque tudo vai partir dele, tanto com a nossa referência do comando padrão circular, quanto mesclar essa parte do nosso modelo com o nosso círculo. Ah, Alan, ficou confuso. Não entendi direito. Como que a gente vai começar isso aí? Bom, eu tenho um círculo. Primeira coisa que temos que observar, qual o diâmetro dele? Raio 20. Então não se preocupe com outras coisas, além de observar o diâmetro do círculo. Então, raio 20, e ele está localizado no centro da nossa peça. Então, aperto um espaço, vou orientar a nossa vista superior, e agora, como um ressalto para o base extrudado, eu já vou selecionar o nosso comando, nosso recurso, e vou clicar na face. Lembra a história da origem? Repara que a origem está no meio da peça, isso facilita muito. Então, S, eu quero desenhar um círculo. Agora, não é esboço aberto. Por que não é esboço aberto? Porque eu quero utilizar um recurso. E para utilizar recurso, não pode ser esboço aberto. Então, cliquei e agora vou definir. Aperto um S, a tecla S, e vou definir o esboço. Então, meu esboço agora, como raio é 20, eu tenho um diâmetro de 40. E ao sair da peça, ao sair do esboço, repara que ele já atribuiu o recurso. E qual é a dimensão? Bom, eu estou analisando aqui a vista superior. Para eu descobrir qual é a espessura, qual é o tamanho desse ressalto, eu preciso olhar uma vista frontal, certo? Então, eu tenho 50 milímetros dessa parte inferior da nossa peça até a parte superior, 50 milímetros. Eu vou definir 50 milímetros e vou dar um OK. Ah, Alan, mas você falou que é 50 milímetros dessa face até essa face. Por que você definiu dessa face até essa face? Porque agora eu vou te mostrar como você faz para conseguir trocar a referência, podemos dizer assim, você vai trocar sua referência de extrusão. Ou seja, a minha referência é dessa face 50 milímetros para cima, eu vou, através de um comando aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou trocar minha referência para essa face. Como fazer isso? Simples, eu venho aqui no comando ressalto por base, que a gente acabou de fazer, clico com o botão direito, botão direito no esboço, e agora a gente vem aqui em editar plano do esboço. O que isso quer dizer? Bom, o nosso plano, teoricamente, está nessa parte superior da peça. E eu quero 50 milímetros partindo dessa face. Como que eu faço, então? Botão direito, editar plano do esboço. E tá essa face selecionada, não quero ela. Eu vou dar um clique aqui no esboço, plano barra face, e vou selecionar esse plano. Dar um OK. Agora o nosso modelo, repara que se eu avaliar a dimensão dessa face
até essa face, eu tenho 50 milímetros, coisa que antes eu não teria. Bom, primeira parte está pronta e agora vou retornar à nossa vista superior. Agora eu vou desenhar nessa face aqui. A quarta etapa está pronta e qual é a quinta etapa? A quinta etapa é desenhar essa parte aqui. Como que a gente faz? Bom, o esboço. Aqui só voltando, eu esqueci de atribuir uma cota, que é essa cota aqui de 24 milímetros. Então, por favor, voltem aqui no seu esboço. No esboço do corte. Apertem S, atribuir e vamos atribuir a cota de 24. Como é simétrico, ele vai expandir para os dois lados igualmente. Dou um OK e posso sair do esboço. Bom, feito isso, eu quero desenhar nesse plano aqui. Por que a quinta etapa? Esse esboço sem o corte, repara aqui, ó, esse esboço ele é idêntico a esse aqui. Então, eu posso muito bem, botão direito nessa face, esboço. Eu preciso desenhar de novo esboço? Não. Eu posso vir aqui, ó, clicar nesse esboço, Ctrl C, Ctrl V. Pronto, nosso esboço está aqui agora. Eu posso excluir o que eu não vou utilizar e atribuir as dimensões. Ó, eu tenho 24 milímetros, então já vou atribuir essa dimensão, 24 milímetros. Eu tenho também que o raio desse círculo é de 12, não, desculpa, raio 12. Então, já vamos definir aqui o raio 12. Ele vai aparecer essa mensagem porque já está totalmente definido, né? E agora eu vou definir o nosso sketch com as relações, ou seja, essa linha na horizontal, essa linha na vertical e essa linha também na horizontal. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente tem um esboço travado, só vai mexer apenas essa dimensão aqui, certo? Então agora eu posso posicionar esse meu esboço no centro da minha peça, né? Eu clico nesse ponto, clico nessa linha com Ctrl e vou tornar coincidente essas duas entidades. Pronto, feito isso, agora eu preciso mesclar essa geometria com o círculo da quarta etapa que a gente criou. Como eu faço isso? Eu clico na borda dele e converter entidades. Agora eu posso selecionar a ferramenta aparar entidade e vou cortar o que não interessa aqui no nosso modelo. Vou dar um zoom aqui para não ter erro. Pronto, agora repara que o nosso esboço, quando a gente realizar o ressalto por base extrudado, ele vai fazer parte aqui do nosso modelo. Certo? E agora, a última coisa importante é definir essa parte concêntrica ali. Então, vista superior e o nosso modelo aqui com Ctrl pressionado, vou selecionar essa linha e vou apenas definir tangente. Está praticamente pronto. Posso sair do meu esboço, vem em recurso, ressalto por base e agora eu quero inverter a direção de corte. Então eu seleciono inverter direção e eu quero até essa superfície. Então não quero uma direção cega, eu quero até a superfície e eu preciso agora mostrar qual superfície eu quero. Eu quero essa superfície e dou um OK. Bom, a outra parte do modelo
está pronta, certo? E agora vamos realizar esse corte, ou melhor, vamos realizar a nossa furação. A furação ela segue o mesmo parâmetro que essa segunda etapa que a gente fez. Então, como que a gente vai realizar? Vista superior, vou apertar um espaço e vou selecionar a ferramenta de furação. Então, já está com os parâmetros, vou só em posicionamento e novamente vou apertar um ESC, selecionar o ponto, selecionar essa linha e definir como concêntrico. E vou dar um OK. Bom, 80% do nosso modelo está pronto. Agora, qual é a próxima etapa? E a penúltima etapa? É realizar esse corte a 25 graus. Como que a gente faz para realizar esse corte? E lembrando, vista frontal. Então, por isso que é importante a gente reconhecer qual vista a gente está trabalhando. Porque agora eu venho aqui, vista frontal. Simples assim. Como o meu plano, como a minha peça parte da minha origem, o centro, os planos de referência eles já são criados na origem. Como assim, Alan? Bom, repara que eu estou trabalhando agora na minha vista frontal, que é uma vista paralela, né, com a tela do computador. E olha que interessante como que a nossa vista já está orientada no centro da nossa peça, certo? E agora o que a gente vai fazer? Esboço e ferramenta de linha. Vou novamente retornar à nossa vista frontal e vou desenhar aqui um triângulo com qualquer dimensão, porque agora eu vou atribuir as cotas. Então, repara que é um corte triangular com 25 graus. Então, vamos começar a definir o ângulo S, definir essa linha como 25 graus. Repara que ela já alterou o tamanho dela. E agora, simplesmente, essa cota de 25 partindo da nossa origem. Lembra que eu falei que é importante você criar a sua origem porque ela te ajuda nas referências do seu projeto. Então, agora eu vou na minha origem e esse ponto aqui. Simplesmente agora eu vou definir como 25 e pronto. Um corte que teoricamente ele parece ser complexo, porém ele se torna fácil quando você tem um planejamento e quando você consegue pensar lá no início do seu projeto para você estar realizando o seu modelo. E agora eu vou em recurso, corte extrudado e eu quero as duas direções. Então, para a direita já está atribuído e agora eu quero para a esquerda. E vou confirmar o comando. Pronto, mais uma etapa, a penúltima etapa concluída. E agora qual é a última etapa do nosso modelo? A última etapa é a gente aplicar o comando padrão circular. Por quê? Eu preciso desenhar esse, desenhar esse? Não. Eu posso usar o padrão circular porque as peças o modelo ele é simétrico, ele é igual, então eu consigo aplicar. Como que eu faço? Eu venho em recurso, padrão. Tem vários tipos, mas eu quero padrão circular. Direção, eu quero esse cilindro e agora aqui eu quero 3, né? Porque são 3 com corte 3 de ressalto. Espaçado igualmente. E agora eu quero quais são os recursos. Eu posso habilitar aqui o meu resumo na minha árvore de projeto. Eu quero então o corte extrudado, eu quero a furação, eu quero esse ressalto e essa furação.
essa furação e esse corte. Pronto. E vou dar um OK. E aqui está o nosso modelo final, né, conforme o nosso planejamento. Eu não mostrei na planilha como você faz para organizar um planejamento desse, mas vai ser elaborada uma planilha e assim que finalizar a planilha didática para eu passar para vocês, eu vou entrar em modelos muito mais complexos que esse, tá? Mas a ideia da aula de hoje foi mostrar para você como que um pequeno planejamento inicial você consegue se orientar, você consegue planejar, você consegue organizar melhor a sua modelagem, certo? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham curtido, gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário a acrescentar, pode deixar um comentário aqui nesse vídeo e até a próxima.